Voltamos com Democracia aqui pela TV Assembleia, falando sobre sustentabilidade. A doutora Jussara Calil Pires foi provocada no primeiro momento a falar sobre as relações da ABS com as instituições públicas, com os órgãos governamentais. Dificuldades de entendimento certamente não existem, mas ações algumas vezes são retardadas. E quais as razões, doutora? Na verdade, acho que não tem ações que sejam retardadas, até porque a ABS, vários dos órgãos governamentais também são sócios, né? Das empresas da área de saneamento são sócias da ABS, Demelu, não sei se permanece ainda, mas era sócio da ABS. Então, na verdade, eu acho que esse tipo de dificuldade não se encontra de trabalhar, porque se trabalha em prol da solução desses problemas. Então, agora, por exemplo, durante o veraneio, nós estávamos chamando a atenção de uma questão que é importantíssima, que não é muito falada, ou talvez não o suficiente, que é a questão da ligação domiciliar nas redes de esgoto que são implantadas. Né? O que nós observamos no primeiro momento, que há uma dificuldade com a população. A população. Então, né, esse trabalho que se faz, é claro que a ABS faz um trabalho também de cobrança dos órgãos públicos, né, para que façam as suas ações, mas também um trabalho de parceria, né, porque tem um trabalho a ser feito pela empresa de saneamento e tem um trabalho a ser feito pelo usuário, né? Então, tu estavas falando no intervalo da questão de energia, né? E uma das coisas fundamentais também é a questão da economia de energia, né? Que a melhor forma que a gente tem de gerar energia é não gastar. Né? Então, a mesma coisa na área da água, né? Então, toda uma série de ações, e a ABS trabalha muito em parceria com os órgãos governamentais para promover essas ações responsáveis do cidadão e das empresas, né, em todas as esferas. Né? Então, há atualmente uma preocupação muito grande com a questão de perda de água e essa outra questão que eu coloquei antes da ligação nas redes de esgoto, né, que são problemas cruciais. Ainda a gente tem os Sinos e Gravataí, que tem uma deficiência de investimento na implantação de redes, mas também tem uma deficiência gravíssima de ligação nas redes. Quer dizer, não adianta fazer uma rede de tratamento, de coleta de esgoto e depois as pessoas não fazerem a ligação. Nós vamos permanecer com um problema de contaminação dos rios. Então, esse é um lado fundamental. Quer dizer, o cidadão tem a sua parte. É claro que isso vai resultar em algum custo, transtorno, né? Em algum custo, né? E vai a tarifa de esgoto, mas é a sua contribuição. Quer dizer, a gente não pode ser preocupado com o meio ambiente só de boca, né? A gente tem que ter ações. O Daniel colocou a questão da separação dos resíduos, que é fundamental, que é básica, que é elementar. Quer dizer, é incompreensível que as pessoas ainda entendam, que ainda acham possível misturar resíduo. Não é separar, é simplesmente não misturar. Quer dizer, a ação que a gente faz tradicionalmente era de misturar, e o que se propõe é que não se faça isso, que se tenha um entendimento daquilo, o que está gerando, o que eu estou gerando e o que eu posso fazer em relação a esse resíduo. Não te cortando. Para garantir que ele possa ser aproveitado. Não te cortando, só complementando o raciocínio, quando nós não precisamos nos preocupar só com o ambiente de trabalho ou com a residência. Quando se vai a qualquer evento na rua, ou numa praça pública, num local público, está ali muito claro. As prefeituras, os realizadores do evento sempre colocam lá os diversos recipientes para separação do lixo, seja ele metal, plástico, enfim, e o lixo orgânico. E o que se vê em qualquer local desses, principalmente nós gaúchos aqui, né, as pessoas não conseguem simplesmente separar, colocar o plástico no plástico, o metal no metal, o papel no papel, ou o orgânico. E aí, quando tem lixo seco ou orgânico, termina misturando tudo. Então vai lá, às vezes, nós temos iniciativas em conjunto. O que gera uma contaminação, né? Não Exato. Pode aproveitar. Iniciativas em conjunto, como no acampamento Farroupilha, que trabalhamos em conjunto, Braskem e ABS, a gente percebe, assim como em conjunto com o Demelu também, percebemos lá as pessoas misturando tudo e contaminando, como disse
contamina o lixo seco, que poderia ser reaproveitado muito melhor, com erva, com resíduos orgânicos, enfim, alimentos, e há uma perda então desse material que poderia ser reciclado, voltar à indústria novamente e também ser reaproveitado de forma econômica pelas pessoas que têm uma necessidade, que vivem da reciclagem. Desculpa, Sara. Não, eu acho fundamental fazer essa colocação, e eu lembro mais que a gente teve uma experiência que foi inédita até no Brasil, que foi durante o acampamento extraordinário, a questão da segregação também no orgânico, né? Exato. Porque não acho que seja necessariamente necessário fazer a segregação dos diversos tipos de resíduos recicláveis, né? A gente pode trabalhar só se ele não for misturado com orgânico, mas nós tivemos a experiência durante o acampamento extraordinário, aquele período da Copa, né, que os piquetes se envolveram junto com a Sulgás, né, e com Naturovos e Ecocitros ali de Montenegro, de segregação do orgânico dentro dos piquetes e o aproveitamento para geração de gás, né, e que foi uma experiência muito positiva, e nós podemos perfeitamente trabalhar com isso, com ação absolutamente simples, né, que é simplesmente não misturar os resíduos. Aí vem a palavra-chave, né, tão repetida, mas tão necessária: conscientização. Há poucos dias eu estive na Lagoa dos Patos, em Tapes. Lugar lindo, aprazível, um cenário fantástico, né, reconfortante, né, capaz de renovar a energia nas pessoas. Mas o lamentável: plástico, madeira, tijolos, sapatos, esteiras jogadas na lagoa. Isso não foi ali espontaneamente. Foi levado ali para aquele ponto, jogado, deixado ali. Isso é a falta de educação ambiental. A ausência de conscientização. Uma obrigação de quem sabe da importância disso, de estar repetindo sempre, não é? Batista, gostaria muito de entrar nessa linha. Exatamente. Nós temos hoje, a Braskem produz matérias-primas para o plástico. Polietilenos, polietileno de alta densidade, polietileno de baixa densidade, polipropileno, o próprio PVC. Quando se fala nesses nomes, às vezes a gente não consegue entender a profundidade disso. Mas são matérias-primas para os plásticos, que estão presentes na vida de todos nós, da hora que a gente dorme, a hora que a gente acorda, nas 24 horas do dia, em qualquer situação da vida. Na saúde, no hospital, numa clínica, no banheiro de casa, na cozinha, no carro, na sala. Hoje não tem mais como separar o plástico da nossa vida. Se a gente imaginar como a gente vai tirar dinheiro no banco, nem isso não se consegue. O cartão de crédito funciona o tempo todo, e o cartão de débito, né? Vai sacar dinheiro como hoje? Se eu moro na Zona Sul e a minha agência fica lá na Zona Norte, por exemplo, para sacar dinheiro, só se eu for atravessar a cidade para sacar isso, é complicado. Então, o cartão, matéria-prima PVC, funciona. Mas então, a Braskem e as indústrias que transformam essas resinas em utilidades plásticas no dia a dia, também se questionam quando algumas pessoas da sociedade colocam o plástico como um vilão. E aí há um jargão interessante. Como assim? O plástico, seja ele qual for, a garrafinha, a sacolinha, seja o que for, ele não tem pernas, ele não tem asas e ele não tem nadadeiras. Se ele está no lugar errado, é por ação humana. Então, por isso que nós temos essa preocupação constante de incentivar cada vez mais a sociedade a participar de ações de preservação ambiental, porque parte das pessoas. A tecnologia só favoreceu a vida. Hoje nós temos tantos confortos, e não só os confortos que estamos aqui neste momento presenciando, mas como também, como colocou a Jussara, a preservação ambiental e a redução de perdas. Por exemplo, a Braskem produz uma resina chamada PVC que utilizamos nas nossas casas, que estão dentro das tubulações. O que leva água para as nossas casas? Qual é o veículo que leva água para as nossas casas? São as tubulações de PVC, tubulações de plástico. Bom, mas aqui nós também temos uma outra tubulação muito importante na distribuição de água, que são as redes de distribuição das cidades.
E aqui no nosso caso em Porto Alegre nós temos o DEMAI, que vem substituindo parte da rede, da tubulação, de tubulações muito antigas, redes muito antigas de ferro, de aço. E essas redes, com o passar do tempo, elas enferrujam, assim como uma artéria de um coração enferruja, vai perdendo a capacidade de transporte de água. Assim como ela vai, com o passar do tempo, apresentando falhas e perdas. Ela vai se rompendo. Então nós temos aí perda de água. E aí vamos ter estouros. Daqui a pouco aquela rede estoura também em determinado ponto da cidade. Aí o DEMAI tem que correr para substituir. E aí nós vamos ver o nosso DEMAI fazendo uma iniciativa interessante que já é feita no mundo inteiro, que é substituir tubulação de ferro por tubulação de polietileno de alta densidade, ou seja, tubos de água, de transporte de água, feitos com polietileno. Uma tubulação que suporta uma pressão muito maior, que não tem os problemas do aço, né? Desses tubos de ferro antigos. Né? Então nós temos aí uma redução de perda de água através da tecnologia, substituição de tecnologia. Então quando se começa a observar, o plástico está presente em tantos aspectos da vida que a gente não consegue entender. Aqui também tem uma pauta interessante para os nossos colegas jornalistas aprofundarem. Redução de perdas através da tecnologia e realmente assim, impacta no nosso ambiente. Na verdade, eu acho que é importante ter presente, as questões são muito complexas, né? Não dá para a gente reduzir e criar aí um demônio, tudo é bom, tais coisas são boas, outras são más. Não, existe todo um complexo de ações que são intrincadas aí. E nem demonizar, nem sacralizar. Nem demonizar, Então, isso eu acho fundamental, e essa questão de que as pessoas são responsáveis, né? Eu estava colocando aqui nos eventos e tal, de haver... Então, mesmo que não tenha recipiente, né? Não é aceitável que se jogue um resíduo no chão. E aí a gente teve a experiência na Copa dos japoneses, que fez, né? Todo mundo se surpreendeu com a ação. É uma questão cultural e é fundamental. Quer dizer, a gente tem que ter, como cidadão, o entendimento da sua própria responsabilidade. Claro que demandar os serviços, claro que demandar do poder público as ações que têm que ser feitas, mas não é desculpa para que a gente adote um comportamento mais irresponsável. Né? Então, isso de ter sapato lá, né? O sapato não chegou lá sozinho. E certamente ele não foi levado de caminhão para lá, ele foi arrastado pelas águas. Então é aquele sapato, aquela coisa que é jogada numa cidade que ao longo do tempo vai chegar num paraíso ecológico. Né? Então as pessoas às vezes não têm muito essa presença. Ou depois sofrer a questão de enchentes, que é outra questão, né? O principal do controle, do manejo aí das inundações é a questão de não jogar resíduos de qualquer jeito no chão. Ou outra questão que também favorece muito a drenagem é a conservação das matas ciliares, e toda uma série de questões que evitam que areias e outras coisas vão para os cursos d'água, para os arroios, que a gente tem problemas sérios de assoreamento. A gente tem ali o Arroio Feijó, que divide aí, esse é um exemplo porque é com quem eu convivo, digamos assim, divide Alvorada, Viamão e Porto Alegre, né? E sofre recorrentemente com problemas. Por quê? Porque as nascentes dele, que são em áreas com potencial erosivo muito grande, são todas ocupadas de forma irregular, ainda por cima, sem um cuidado de preservação, de colocação de uma vegetação, as areias vão todas para lá. Desmatamento então para a colocação de casebres. Exato. Mas porque é uma questão da nossa sociedade, da nossa dificuldade, mas a ação tem que ser feita, é drenagem, mas não é colocar cano. Né? Não, vamos lá ver como é que a gente vai trabalhar nessa nascente, como é que a gente vai trabalhar com a questão da habitação, né? Mas mesmo que as pessoas estejam morando ali, também pode ser feita uma ação de preservação de nascentes ou de preservação das margens, né, dos cursos d'água. E é fundamental. Né? E hoje a gente está sendo colocado em xeque
justamente em função disso. E a gente vê uma série de experiências, inclusive pequenas, de grupos de pessoas, de conhecidos, que começam a fazer trabalhos de reflorestamento ou de proteção de nascentes, uma série de coisas, né? Então acho que o protagonismo das pessoas, dos grupos, é fundamental, até para colocar em xeque a ação do poder público. Você coloca, olha, mas dá para fazer assim, uma ação pequena, por que não nos facilita? Por que nós não somos incentivados a isso? A gente tem que tirar um pouco esse olhar de que sempre o organismo público ele tem que fazer. Eu pago meu imposto, então eu quero que seja feita uma intervenção. Não tem desculpa. O cidadão não tem desculpa. Ele tem que ter uma ação firme, né, de cobrança, sim, mas também uma ação... Tem que ser propositivo. Também tem que ser propositivo, também tem que botar a mão na massa. É uma questão de responsabilidade, né? A palavra-chave é planejamento, não importa em que âmbito. Não importa em que. É um planejamento que começa também em casa, assim como a educação começa em casa. Né? O planejamento, veja o que acontece com as inundações nas cidades. Onde está a culpa? Da natureza? Ou da forma de revestimento das ruas, que é inadequado, que provoca a inundação, não a absorção da água? É uma questão. Né? Nos municípios do interior, as inundações em pequenos municípios, onde o desmatamento às margens do rio foi feito ao longo de anos e anos e anos, e somente hoje descobrem todos que o caminho é reflorestar, é restabelecer os leitos. Né? Planejamento, sim, é a palavra-chave para superar estas questões que o de Lutzenberg e de tantos outros, e que fazem a ação de parceiros como esses que promovem agora e realizam este curso. Planejamento, aonde chegar com o planejamento a todos. Essa questão do planejamento envolve o planejamento pessoal, né? Sim, se eu vou lá começa em casa. Se eu vou para Tapes curtir a minha praia, porque então eu já não me planejei, então recolher os meus próprios resíduos, sejam eles orgânicos ou as embalagens quais forem que estavam lá para levarem o que nós vamos consumir, seja latinha, do alumínio, vidro. Aliás, percebi que não citaste que viu na praia em Tapes o vidro nem o pneu, né? Tem um detalhe curioso aqui. Nós temos a tendência de falar sobre aquilo que enxergamos. Muitas vezes, nós temos em qualquer rio que nós formos, no momento que ele há uma seca grave, a gente começa a perceber. Mas aqui no Ipiranga, as pessoas sempre mencionam o sofá. O sofá, exatamente. Porque esse está sempre... Esse enxerga. Esse se enxerga grande, né? Mas lá no fundo, no leito, tem muito pneu e muito vidro. E isso as pessoas não conseguem enxergar, porque a água tapa, esconde, né? E afunda, esses materiais afundam. Mas eles estão ali, impactando o ambiente também. Então, essa questão, como colocaste, a demonização dos materiais, né? Há uma tendência também de se enxergar muito o plástico, porque o plástico tem essa capacidade de resistência, de ser leve e durável. Então, ele boia em cima da água. Flutua. Né? Aí as pessoas enxergam. Mas dentro da água, lá no fundo, tem muitos outros materiais que as pessoas não estão enxergando, né? Mas fogão. A tendência... Fogão, sofá, o vidro, pneu... E uma outra coisa que também não se fala, não se vê muito, é a questão do transporte dos produtos. Exatamente. Né? Então, hoje nós temos economias até de combustível por um uso de ou materiais mais leves ou também aproveitamentos melhores do caminhão, né, do transporte, o que for. Então, essa questão da sustentabilidade, ela está em tudo. Uma das questões que a gente coloca aí no dia a dia, né, claro que não para produtos aí na área da indústria, matérias-primas, né, porque daí a gente tem deslocamentos, mas o ideal é sempre que tenha o teu produto, aquilo que tu tá consumindo, seja o mais próximo possível, porque esse consumo aí de energia, essa geração essa poluição, né, que tem com o transporte de bens e mercadorias é impressionante. Então, tudo que a gente fizer que venha a diminuir o consumo de energia ou diminuir a quantidade aí de caminhões e trafegando
né, para transportar mercadorias ou transportar produtos, né, melhor, vai contribuir na linha, né, da sustentabilidade. Inclusive, assim, experiências que a gente vê também muito singelas, do tipo hortas comunitárias, e, né, que começa a se propagar esse tipo de movimento, aproveitar um espaço de uma praça, né, e um grupo fazer ali um cuidado. O próprio aproveitamento do lixo orgânico de casa, de dos casa, condomínios, que também não, já se percebe que não é mais lixo, né? Isso tudo envolve custo, envolve impacto ambiental no momento em que leva-se esse material do recolhimento das casas e vai para um aterro sanitário como nós temos aqui na nossa região. Exatamente. Tem impacto em tudo. Se puder reaproveitar esse material, já é menos impacto ambiental. Já é menos impacto, né? Isso é uma coisa que é importante de ter presente. E isso é a gente que faz, né? Não tem o poder público, não consegue dar uma solução. Porque se vier alguém dizendo que eu tenho que fazer uma horta, eu não vou fazer a horta, porque eu tenho que fazer. Eu faço porque eu quero me alimentar bem, eu faço porque é gostoso, né? A própria atividade é lúdica, né? Então, esse protagonismo é uma coisa importante, é uma coisa fundamental, né? Que a gente busque e que tenha compreensão. Claro que não é que o mundo não se soluciona com essas coisas apenas, né? Então, assim, acho que também tem que ter esse olhar, sabendo que por mais que eu faça uma ação desse tipo, de plantar o que eu vou colher, de carregar uma sacolinha retornável, ou, né? As pessoas podem ter seu estilo de vida, mas elas dependem, como o Daniel estava colocando, de toda uma estrutura que tem tecnologia por trás, que tem outros produtos e equipamentos mais sofisticados e que ela própria não está abrindo mão, né? Ela vai querer continuar com seu computador, com seu cartão de crédito, uma série de coisas. Então, não existem demônios, né? Essa é uma coisa... O mundo é o macro das nossas vidas, né? As coisas precisam ser feitas, aprendidas etapa por etapa, né? Questões precisam ser analisadas individualmente, medidas precisam ser tomadas de acordo com as necessidades, as visíveis, mas também essas que causam as visíveis, que não são compreendidas por todos, né? Exato. Gostaria, complementando essa linha, nós temos ali o caso que citaste da redução de consumo de combustíveis, no momento em que nós temos hoje veículos mais leves, sejam eles quais forem, desde o avião, ao caminhão, aos carros, todos eles com novas tecnologias são mais leves, poluem menos e consomem menos combustível, mais seguros também em relação aos veículos antigos, né, porque param mais rápido. Então, nós vamos ter um impacto ambiental menor, com certeza, esses veículos. E aí, quando nós pegamos esse caso dos transportes, para qualquer produto, transporte, qualquer produto que nós venhamos a consumir, seja ele a horta orgânica, o produto orgânico que veio lá da horta, enfim, até o produto tecnológico, nós temos um transporte. E aí, quando nós começamos a observar todo e qualquer produto, nós vamos ter uma metodologia chamada análise do ciclo de vida. Quando nós aplicamos a metodologia da análise do ciclo de vida, que faz uma análise completa, desde o seu impacto ambiental de produção, do uso das matérias-primas, os transportes utilizados, enfim, é uma análise bastante completa do início ao fim, envolvendo inclusive o retorno, a reciclagem. Nós vamos observar na análise, através da metodologia da análise do ciclo de vida, como falou a Jussara, não dá para demonizar produtos, sejam eles quais forem. Nós vamos analisar as vantagens dos plásticos, vantagens, desvantagens dos vidros, dos metais, e aí nós começamos a clássica relação custo-benefício. Custo-benefício e mais, é uma avaliação ambiental, é um impacto ambiental do produto, seja ele qual for. Um iogurte, vamos pegar o exemplo do iogurte. Ele teve um impacto no momento em que nós tivemos lá a produção do leite, a extração do leite na vaca no campo. Nós tivemos o impacto ambiental da produção do morango na horta e os transportes que foram utilizados para chegar na fábrica do iogurte. Nós vamos ter lá o impacto ambiental da fábrica do iogurte, assim como o impacto ambiental para produção da embalagem desse iogurte. E depois o caminho de fazer chegar esse produto até o supermercado, onde nós vamos então comprar o produto e por fim consumi-lo. E aí temos o outro impacto ambiental
essa embalagem do iogurte, como é que ela vai voltar? Se nós tivermos, enquanto pessoas, a capacidade de separar essa embalagem, colocar ela no local certo, que é resíduo reciclável, ele vai voltar novamente à indústria, vai ser processado essa embalagem. Mas vejam que nós temos aí uma série de passos para fazer a análise do ciclo de vida de um produto. E assim vale também para qualquer outro tipo de embalagem, do metal às sacolas de algodão. Quando se compara, falaste muito bem da sacola retornável, quando a gente começa a observar esse detalhe que é muito polêmico, faz uma análise bem delicada, bem cuidadosa, nós começamos a perceber que a sacola de algodão não é tão vantajosa ambientalmente assim. Tem que ter um certo cuidado, porque ela precisa ser lavada frequentemente para não impregnar de micro-organismos, bactérias, né? E aí nós vamos começar a perceber que lá no fim da vida útil do produto, só se essa sacola de algodão for muitas vezes utilizada. Só que já está comprovado que não é bem assim. As pessoas usam algumas vezes e param. Então aí vai comparar com o uso, por exemplo, da sacola plástica. Às vezes essa sacola plástica tem uma vantagem ambiental, um impacto ambiental muito menor que a sacola de algodão. Vejam que cientificamente, quando se faz a pesquisa... No consumo da água já existe um custo. Exatamente. Nós estamos chegando ao final do Democracia de hoje, temos exatos 1 minuto para cada um dos nossos convidados para a mensagem de encerramento por hora. Jussara Calil Pires. Bom, eu acho que eu reforcei aqui várias vezes e então quero deixar essa mensagem de encerramento, a questão da responsabilidade de cada um de nós, né, pelas ações em busca da sustentabilidade. Passando essa responsabilidade, certamente, por também cobrar de órgãos públicos, de empresas e uma série de outros entes, né, de fora. E o convite aí para os jornalistas, né, a participarem e se envolverem com esse tema de sustentabilidade. Muito obrigado, doutora Jussara Calil Pires, primeira secretária da ABS Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui pela TV Assembleia. Daniel Fleischer. Então, hoje nós tivemos a oportunidade de tocar em alguns assuntos diferentes, diversas abordagens, né, sobre essa questão da preservação ambiental e da sustentabilidade. Gostaria novamente de convidar todos os colegas jornalistas a participarem do Prêmio Jornalismo Ambiental, Prêmio José Lutzenberger de Jornalismo Ambiental. Quem não puder comparecer no evento de lançamento, nós temos todas as informações no site premiojornalismoambiental.com.br, com as informações de regras, enfim, regulamento, como fazer para se inscrever e salientar que é importante escrever novas matérias, desenvolver novos assuntos, novas temáticas, publicá-las até o dia 31 de julho e até o dia 31 de agosto fazer a inscrição no site. Muito obrigado, Daniel Fleischer, analista de Relações Institucionais da Braskem, no Rio Grande do Sul, pela participação no Democracia aqui na TV Assembleia.